Por gentileza, abra sua Bíblia. No terceiro capítulo do livro dos Reis, de 2 Reis. 2 Reis, no capítulo de número 3. Eu não sei se eu vou ler ou vou contar mais a história, mas eu acho que vou fazer as duas coisas. Porque às vezes nós não temos bem o contexto histórico daquilo que está escrito aqui, que é muito rei. Mas queremos extrair, eu quero ser bem sucinto, trazer alguns fundamentos de como eu e você transformamos um ambiente onde que houve escolhas equivocadas, escolhas erradas, onde que muitas vezes nós pisamos na bola, e como Deus pode usar isso para a manifestação do reino dele, da glória dele. Amados, esse texto, depois eu vou ler alguns versículos. Na história de Israel, nesse tempo, havia dois reinos. O reino de Israel e o reino de Judá. Diga, Israel e Judá. O reino de Israel era composto de 10 tribos, que se separaram de Judá, e nenhum rei em Israel foi um rei bom, nenhum rei. Todos os reis, a partir foi depois de Salomão, depois de Roboão, filho de Salomão, a partir de lá nenhum rei prestou, nenhum rei de Israel prestou. E em Judá, a sua grande maioria foram bons reis, reis joia, mas sempre teve algum ou outro assim que dava uma pisada violenta na bola. E aqui conta a história que havia um reino de Moabe, que ele tinha que pagar tributos, ele era serviçal do reino de Israel. E de repente esse reino, ele pagava um tributo de 100 mil ovelhas por mês, e a lã de 100 mil cordeiros. E ele disse, eu não vou pagar mais esse tributo. E aí nisso o rei de Israel, chamado Jorão, ele chama Josafá, um bom rei de Israel, um bom rei, vamos à guerra. E ele chama o rei de Edom, um outro reino, e 3 reis vão lutar contra Moabe, que se levantou contra o reino de Israel. E ele chama o rei de Israel, ele toma a iniciativa, chama Josafá, o rei de Edom, e vão para a guerra. E eles pegam um caminho equivocado. E Josafá pergunta para Jorão, por que caminho vamos? Vamos pelo deserto. E eles vão com 3 exércitos, 3 reis, vão pelo deserto. E após 7 dias, acaba a água. Mas com um exército, no meio do deserto, sem água, era a sua sentença de morte. Ou eles iam morrer de sede, ou os seus inimigos que estavam vindo do outro lado viriam contra ele, viriam matá-los. Estavam perdidos, uma situação completamente difícil, complicada. E aí se viu naquela situação. E aqui no versículo 3:11, mas Josafá, agora eu vou ler um pouquinho, Josafá perguntou, 3:11, será que há aqui algum profeta do Senhor, para que possamos consultar o Senhor por meio dele? Um conselheiro do rei de Israel respondeu, Eliseu, filho de Safate, está aqui, ele era auxiliar de Elias. Josafá prosseguiu, a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com ele. Eliseu disse ao rei de Israel, nada tenho que ver com você, vá consultar os profetas de seu pai e sua mãe. Assim que Eliseu recebeu o rei de Israel. Mas o rei de Israel insistiu, não, pois foi o Senhor que nos ajuntou, 3 reis para entregar-nos nas mãos de Moabe. Amados, os pais de Jorão foram os piores reis de Israel. Era Acabe e Jezabel. Tudo que tu pensa de ruim eram os pais dele. Eles tinham 900 adivinhos, 900 feiticeiros no seu reino.
tinha levantado postes ídolos em Israel, certo? Feito das piores coisas de Israel, já viu, foi o pai de Jorão, Acabe e Josafá. E quando Jorão vai falar com Eliseu, Eliseu diz para ele: vá consultar os profetas do teu pai. É que vocês não querem saber do Senhor, porque vem me procurar agora. Versículo 14. Então Eliseu disse: o juro pelo nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. É interessante, um homem que busca Deus, que muda todas as coisas. Mas tragam-me um arpista, disse Eliseu. Enquanto o arpista estava tocando, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele lhe disse: assim diz o Senhor, cavem muitas cisternas nesse vale, no meio do deserto, cisternas. Pois assim diz o Senhor, vocês não verão vento nem chuva, contudo, este vale ficará cheio de água, e você, seus rebanhos e os seus outros animais beberão. Mas para o Senhor isso ainda é pouco. Ele também lhes entregará Moabe em suas mãos. Vocês destruirão todas as suas cidades fortificadas e todas as suas cidades importantes, derrubarão toda a árvore frutífera, taparão todas as fontes e encherão de pedra todas as terras de cultivo. No dia seguinte, depois da palavra de Eliseu, na hora do sacrifício da tarde, a água veio descendo da direção de Edom e alagou, no meio do deserto, alagou a região. Aleluia. Quando os moabitas ficaram sabendo que os reis de Israel tinham vindo para atacá-los, todos que eram capazes de empunhar armas, dos mais jovens ao mais velho, foram convocados e posicionaram-se na fronteira. Ao levantarem na manhã seguinte, o sol refletia na água. Olha só que coisa tremenda. Para os moabitas que estavam defronte dela, a água era vermelha como sangue. Então gritaram: é sangue. Os reis lutaram entre si e se mataram. Agora ao saque, Moabe. Vamos acabar com Israel e Judá. Quando, porém, os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas os atacaram e os puseram em fuga, e entraram no território de Moabe e o arrasaram. Aleluia. Mas esse texto é um texto muito profundo, muito rico. Eu e você podemos aprender muitas coisas com ele. Mas eu quero ser muito pontual e pontuar algumas coisas muito interessantes. Na nossa vida, periodicamente, nós somos tirados da nossa zona de conforto. Situações que aparentemente estão bem resolvidas, estão bem equacionadas, está tudo certo. De repente, aquela situação se transforma e nós estamos diante de um problema. Estamos diante de um problema que necessita de uma intervenção. O rei Jorão estava lá sossegado, recebendo seu grande tributo de Moabe, e de repente, num dia, tudo foi transformado. Mas no curso das nossas vidas, sempre haverá situações que fugirão ao nosso controle, que não estão debaixo das nossas asas, cuja qual eu e você precisamos intervir. Isso acontece com você? Amém? Acontece? Eu estou falando para o pessoal que vai ouvir depois pela internet. Acontece na sua vida momentos que você não espera? Acontece? Ok. E o que você faz nesses momentos? E isso que esse texto nos ensina. O que eu e você fazemos nesses momentos que nós somos pegos de surpresa, que nós não esperamos. O que acontece? Como eu e você devemos agir? E o primeiro ponto é: agir por impulso conduz a caminhos difíceis. Agir por impulso nos conduz a caminhos difíceis. Mas o rei de Israel, num impulso, num rompante, ele diz: vou à guerra. Chama Josafá, que nesse momento foi um baita cabeção. Pega e diz: vou contigo. Estou contigo e não abro. O meu exército é teu exército, meus cavalos são teus cavalos, estamos juntos. E vai. E ele ainda pergunta: por onde vamos? Vamos pelo deserto. Ele diz: vamos.
Vamos sim. E foram. Chamaram o rei de Edom, foram juntos. Mas no deserto, amado, não tem nada. Depois de 7 dias, eles acabou a água, acabou tudo, e eles vamos morrer. Tomaram uma decisão equivocada. Tomaram uma decisão que eles iam morrer. Não vai dar certo. Amados, agir por impulso, a reação natural diante das dificuldades, não opera a justiça de Deus. A reação natural diante das dificuldades não opera a justiça de Deus. Agir por impulso, a reação impulsiva, geralmente está motivado, e agora se segure aí, por vingança, orgulho ou medo. Eu vou mostrar quem é o cara, eu vou. Vai se ver comigo agora. Orgulho. As reações são dessa forma. E esses sentimentos cegam a razão e o entendimento. Você reage, junta todas as forças que tem e que não tem, faz alianças que não deviam fazer e vai. Sem pensar, sem buscar a Deus. E entrando numa situação muito complicada. Agir por impulso nos leva, nos conduz a situações difíceis. Leva a situações difíceis. Mas aí, Josafá lembrou-se, depois de 7 dias, comendo pó e cuspindo tijolo, sem água, está lá no deserto, amados. Me perdoe a cara feia, estou com o aparelho, tá, mano? Não é careta, estou me adaptando. Mas depois de 7 dias, Josafá, ele tem um lapso de sanidade. Certo? Um lapso de sanidade. Será que tem algum profeta para a gente consultar o Senhor? Só que a gente esqueceu de orar. A gente esqueceu de buscar a Deus. E eles se lembraram que ninguém havia consultado ao Senhor. E daí chega o conselheiro de Jorão e diz: olha, tem Eliseu. Ele servia a Elias. E Josafá logo entende, com ele está a palavra do Senhor. E foi ele. E que engraçado que quem tomou a frente foi Israel, o rei de Israel. Quando o rei de Israel, todo perdido, cresceu no meio dos demônios, ele chega diante de Eliseu. Eliseu diz: olha, eu não vou nem te receber, vai procurar os profetas do teu pai. Amados, os ímpios, quando querem buscar o favor de Deus, muitas vezes do jeito deles, Deus diz: vai procurar os teus deuses falsos, eu não os recebo. Amados, Deus responde àqueles que são íntegros de coração e zelam por fazer a sua vontade. Amém? Mas tem uma coisa aqui muito interessante nesse texto, que eu e você temos que aprender. O ímpio, ele é abençoado quando ele caminha com o justo. Diz assim: o ímpio é abençoado quando ele caminha com o justo. Josafá era um rei justo, temente a Deus. E ele se meteu numa furada com Israel e com Edom. De repente ele foi buscar a Deus, Josafá. E o profeta diz: olha, em função de Josafá, o Senhor vai mover na sua direção. Por que o rei de Israel foi abençoado? Por causa de Josafá. Amados, a empresa que você trabalha, e está todo mundo ímpio às vezes, sabe por que está prosperando? Porque você está lá. Mas isso é bíblico. A casa de Potifar, obrigado. De Potifar prosperava por causa de José estava lá. A casa de Labão prosperava porque Jacó estava lá. Amados, o ímpio prospera porque no meio do ímpio tem um justo. Amados, Deus abençoa as pessoas que estão ao seu redor. Quando você tem uma vida justa,
as pessoas que estão ao seu redor são abençoadas em função da sua vida. E aí, amados, vamos adiante. Eliseu, ele age de uma forma muito jóia, e talvez até intrigante. Ele diz assim: chamem um arpista. Na versão aqui devia estar um tangedor, mas é arpista. Chame um músico. Certo? E Josafá vai lá, pede uma palavra de Deus, e Josafá diz: tragam um músico. E a Bíblia diz que enquanto o arpista tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Diga assim: enquanto o arpista tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. O que isso nos ensina, amados? Ensina alguns princípios muito interessantes. Primeiro deles, Deus se manifesta no lugar onde Ele é honrado. Deus se manifesta no lugar onde Ele é honrado. Aí Deus vem. No lugar onde Ele é desejado, nós queremos a presença dEle. Amados, o louvor e a adoração não tem poder nenhum, tá? Eu vou fazer aqui entre aspas aqui. Louvor e adoração não tem poder, mas aquele cuja qual eu adoro tem poder. Aquele cuja qual eu louvo tem poder. Amém? Mas aqui, o louvor e a adoração sempre devem caminhar na frente das nossas petições. Quando você vai à presença de Deus, sempre você precisamos entrar com louvor, com adoração, com ações de graças. A Bíblia diz: entrei nos teus átrios com ações de graças. Amados, a murmuração afasta a Deus. Ações de graças atraem a Deus. Diga assim: murmuração afasta a Deus. Ações de graças o atraem. Deixa eu ler uma frase um pouquinho mais forte para vocês. Deus abomina a murmuração, mas se alegra com louvor. Traga um arpista, vamos adorar a Deus. Por que nós começamos a celebração com louvor? Porque a Bíblia diz: entrei na sua presença com ações de graças. A Bíblia diz que no meio dos louvores Deus habita. Amados, faça da sua casa um lugar de louvor e de adoração. Deixa eu dar um conselho para você. No seu tempo, a sós com Deus, pegue muitas vezes um louvor, e naquele momento ela não peça nada. Sabe, que a sua canção adore a Ele. Adore a Ele. E põe num som bacana, assim, sabe? Eu geralmente, deixa eu abrir aqui um parênteses. A Raquel saiu, né? Esses dias eu estava no meu quarto, e eu gosto de adorar a Deus com fone de ouvido, eu deixo bem alto. Mas aleluia, e glória a Deus. Esses dias estava aqui me chamar, quase estava arrombando a porta. Amados, é uma presença de Deus extraordinária. Quantas vezes eu estou aqui no templo sozinho, mas é uma presença de Deus. Digo: Deus, estou aqui para te adorar. E Deus vem. Amados, o louvor e a adoração atrai a presença dEle. Por isso adore a Ele. Não permita que as suas necessidades, as suas dificuldades tirem de Deus o louvor. Deus, Tu é maior que a minha dificuldade. A Bíblia diz que nós apresentamos a Ele sacrifícios de louvor. De tais sacrifícios Deus se agrada. Deus se agrada. Amados, você adora a Ele. Por quê, amados? Porque Deus na sua vida é maior que a sua dificuldade. Deus na sua vida é maior que o seu problema passageiro. Daqui a pouco Ele vai passar. Você vai vencer. Você recebe isso? Mas e aí vamos aprender um pouco mais sobre isso. Quando Israel, o povo de Israel, antes da divisão do reino, lá quando eles saíram no deserto, Deus coloca o povo, as tribos em ordem. Em ordem. E é interessante que quando o povo ia à guerra, qual tribo ia na frente? Judá.
Judá ia na frente. Quando o povo ia à guerra, quando o povo marchava, Judá ia na frente. E Judá significa seja louvado. Aleluia. Mas quando você vai à batalha, você vai à luta, o louvor vai à frente. Na frente da sua vida tem que estar ações de graças a Deus. É interessante, nesse livro de 2 Crônicas, capítulo 20 e 21, conta também a história de Josafá, quando, se não me engano, são 4 reis, se levantam contra ele, e ele se vê perdido, não sabe o que fazer. Meu Deus, é forte isso. O Senhor diz, o profeta chega a Josafá: Josafá, você não precisa ficar preocupado nem com medo. Adore ao Senhor, diga que Deus é bom e o seu amor dura para sempre. E à medida, amados, que naquele dia, no dia seguinte, Josafá convoca todo o exército, e ele começa a entoar louvores ao Senhor, dizendo: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E ele começou a adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. E enquanto ele adorava, Deus colocou os seus inimigos em confusão, um matou o outro, e ele venceu todos os seus inimigos. Aquilo que era impossível, ele conseguiu. Porque ele se lamentou? Não, porque ele começou a adorar a Deus. É interessante você perceber que quando Pedro, Paulo e Silas, quando eles estavam na prisão, amados, eles pregavam o evangelho o dia inteiro, e de repente eles foram presos, e a Bíblia diz que eles foram severamente açoitados. Os açoites naquela época tinham na frente do seu chicote pequenas barras de ferro, que quando davam uma chicotada, as costas se abriam. E a Bíblia diz que eles foram severamente açoitados. E aí eles estavam no lugar mais embaixo da prisão, preso aos pés e pelas mãos. E ao invés de ficarem criticando: ah, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu abri a minha casa para evangelização, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e agora aconteceu isso comigo. Eles fizeram isso? Não. Eles começaram a entoar cânticos ao Senhor. E na minha imaginação santificada, como diz um pastor amigo meu, eles estavam cantando: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. As minhas costas estão doendo, mas o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. E com certeza eles estavam fazendo um ritmozinho bacana, que Deus começou a acompanhar o pezinho no ritmo deles, e daí deu o maior terremoto, mas Deus moveu, a cadeia quebrou, os grilhões foram soltos, porque Deus se agradou do louvor. Mas o louvor, quando eu e você adoramos a Deus, os grilhões são quebrados. O louvor vai à frente. Deus abomina a murmuração, Deus abomina a reclamação, mas Deus se alegra com aqueles que adoram. E é tremendo, amados, vamos um pouquinho mais. É tremendo porque por onde Jesus veio, Jesus é descendente de que tribo? De Judá. O louvor atrai a presença de Deus e trouxe o próprio Cristo para a terra. O Senhor seja louvado. Amados, o louvor atrai a presença de Deus. Porque nós muitas vezes investimos em louvor, em adoração, porque Deus se move no meio do louvor, no meio da adoração. Ele anela estar no meio do seu povo. Aleluia. Amados, no meio do louvor e da adoração, o Senhor dos exércitos entra e luta as nossas batalhas. Quando você começa a louvar a Deus, Deus diz: ok, meu filho, deixa comigo que eu resolvo as tuas questões. Mas o Senhor move. Você recebe essa palavra? E depois, amados, o Senhor disse, ele chama, o profeta chama o arpista, Deus vem, dá a direção. E Eliseu lhe dá uma direção extraordinária. E aqui eu quero dizer para você: obedeça às instruções do Senhor. Eliseu disse: cavem cisternas. Amados, cavar cisterna no meio do deserto, cavar poços no meio do deserto, porque você vai cavar poços para tirar água. Mano, não sai água no meio do deserto. Ele diz: cavem cisternas. Mas o Eliseu está ficando doido, Eliseu. Não cavem cisternas. E ele ainda disse: olha, não vai vir chuva, não vai ter trovão, não vai ter vento, não vai ter nada, mas Deus vai encher essas cisternas de água. Amados, a ação de Deus, ela sempre move no sobrenatural.
sempre move no sobrenatural. Deus pede a mim e a você uma ação natural, e a minha ação natural libera o mover de Deus para o sobrenatural. Mas Deus é um Deus de ações sobrenaturais. Deus é um Deus de ações sobrenaturais. E aqui é tremendo que ele diz, Deus diz, cavem cisternas, ou seja, faça aquilo que está ao seu alcance. Deus, mas eu não entendo, não importa, faça. E Deus diz, agora eu vou operar. E Deus vem, de repente enche toda a cisterna. Amados, eles acordam, e é interessante que o texto diz que na hora do sacrifício da manhã, que eles estavam adorando a Deus, veio uma água do meio, mas água no meio do deserto. Uma fonte se abriu e encheu toda aquela cisterna. Eles puderam beber, o seu gado, eles foram salvos. Eu e você temos um Deus que opera no sobrenatural. Amados, por mais que você tenha errado, eu e você buscarmos a Deus, decidirmos, Senhor, eu vou te exaltar, me perdoa, eu vou te obedecer. Deus opera sobrenaturalmente em teu favor. Esse é Deus. Ele não acusa você, Ele não culpa você, Ele não diz agora você fez errado, agora você vai dançar, sofre. Não. O Senhor diz, você se arrependeu, veio a mim, eu vou te abençoar. Aquilo que era impossível, é possível para você. Eu vou abençoar a sua vida. É isso que Deus faz na sua vida. Amado, se você está numa situação difícil, delicada, você errou, pisou na bola, escorregou no tomate, não importa. Volte-se para Deus de todo o seu coração. Pare de reclamar e comece a adorá-lo. Obedeça a Ele. Amados, o seu deserto vai se transformar num manancial de vida. Por quê? O nosso Deus é um Deus que opera no sobrenatural. E o que é tremendo, amados, é que o Eliseu ainda diz, e não só isso, não vou só salvar vocês, eu vou dar a vitória sobre os seus inimigos. Aleluia. Amados, além de Deus, preste atenção nisso, além de Deus resolver a sua dificuldade, Ele dá a você vitória sobre aquilo que aflige a sua vida. Você vai destruir tudo aquilo que aflige a sua vida. Você vai passar por cima e dizer, aqui passou um filho de Deus vitorioso. Deus é bom. Deus é extraordinário. Ele não culpa você. Ele quer o seu arrependimento. E quando você se arrepende, Ele vem na tua direção, abençoa você e diz, meu filho é vitorioso. Aleluia. Amados, o êxito está vinculado diretamente à nossa obediência e comprometimento de ir até o fim naquilo que o Senhor nos pede para fazer. Ir até o fim. Não desista. Amados, às vezes no meio do seu caminho, na sua caminhada, está difícil, a coisa está apertada, avance. Mas a sua vitória está ali na frente. Sabe por que eu digo isso? Porque Deus, Ele é fiel. Se Ele prometeu a sua vitória, Ele vai dar. Sabe o que você faz? Creia, avance, adore a Ele. Quando você adora, o reino de Deus vem sobre você, o poder de Deus vem, Ele te capacita, Ele te enche de força, e você avança, você avança, você avança, e você conquista tudo aquilo que Ele tem para a sua vida, porque Deus é por ti, Deus está a favor daqueles que o buscam. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não existe nada destruído que Deus não possa restaurar. Mas Deus é extraordinário. Por isso, queridos, se você cometeu erros, se arrependa. Volte-se para Deus e diga, Deus, eu vou fazer da minha vida um altar de adoração a Ti.
Senhor, só me diz que eu tenho que fazer, que eu estou saindo fazendo. Eu não vou mais agir por impulso, eu vou buscar a Ti. Amados, Deus está contigo. Amados, Jesus, Ele é um Deus amoroso, cheio de graça. E Ele move o seu braço forte, na direção, em favor de todos aqueles que o buscam. Se você busca a Deus, Ele vai mover o braço forte dEle na sua direção. Por quê? Porque Ele ama você. Aleluia. Mas o Senhor deseja manifestar a glória dEle em sua vida. O Senhor deseja manifestar a glória dEle na sua vida. Ele quer marcar você com a glória dEle. Porque você vai dizer, daqui a alguns dias você vai dizer: eu não sei como eu cheguei aqui, não foi na minha força, mas o Deus a quem eu sirvo operou na minha vida poderosamente, e o nome dEle vai ser exaltado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Esta mensagem fala do amor de Deus. A Bíblia fala do amor de Deus. Esse texto que lemos fala do amor do Deus Criador pelo ser humano. Esse texto fala da dádiva de Deus a todo ser humano, que é Jesus Cristo. Esse texto fala sobre a vida eterna, fala sobre a necessidade de nos aliançarmos com Jesus, o Filho de Deus. E eu quero convidar você a fazer uma oração comigo, uma oração de entrega da sua vida a Jesus. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para me salvar e que estás vivo à direita do Pai. Eu Te recebo como meu Salvador e o meu Senhor. Eu renuncio a Satanás e seus demônios, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma.